Amém. Louvamos a Deus por estar aqui nesta manhã, convite do nosso irmão. Muito obrigado por estar aqui junto. A gente glorificar o nome do Senhor, mas tudo isso nós estamos aqui juntamente com Deus, estudar. Já vem aqui, outro dia uma festa aqui, e pela manhã, e hoje nós estamos aqui, na manhã, a gente glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês costumam falar em minhas palavras que o homem não tem propriedade de palavra, quem dá a palavra é Deus. Aleluia. Jesus disse uma certa feita: sem mim nada podereis fazer. Nós somos o instrumento, mas a nota, o instrumento quem dá é Deus. Se Deus não der, a gente não tem nada. Então, o tema está em Jeremias, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos desse capítulo para a gente falar a palavra de Deus nesses minutos que faltam, para a gente glorificar o nome do Senhor. Já temos ouvido o cântico nesta manhã, palavras. Vamos continuar ouvindo a parte de Deus. Deus usa quem quer, faz como quer, a hora que Ele quer, não importa a posição, não importa o grau de estudo, não importa se tem uma boa retórica, oratória, uma boa hermenêutica, uma boa homilética. Não. Deus, quando quer usar, Ele pega e faz como Ele quer. Amém? Vamos ler um versículo em Jeremias 18. Vamos ver o versículo 1 ao versículo de número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, lá que farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como vocês oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos falar, irmão, sobre três características para a formação do vaso. Diga assim comigo: três características para a formação do vaso. Então vamos falar a primeira, tendo em vista que a oraria ela se divide em três partes: a oficina, o campo e a fornalha. Fica assim comigo: oficina, campo e fornalha. Então você vai sair daqui sabendo. Amém? Oficina, campo e fornalha. A oraria é onde o oleiro trabalha para fazer com o barro o vaso. E a gente sabe muito bem que numa olaria, o oleiro ele sempre não faz o mesmo vaso. Ele faz vasos diferentes. Concorda comigo? Ele não faz um modelo só. Tem muitos. E a gente observa que para o vaso ele sair perfeito, ele tem que passar pela oficina, pelo campo e pela fornalha.
E nesta manhã eu queria falar de um vaso que passou por essas 3 etapas, ou 3 características, para se tornar um vaso para a glória do nome de Jesus. E eu queria falar do rei Davi. Davi, ele foi um moço que aprendeu a ter intimidade com Deus lá no campo, apacentando as ovelhas. Eu queria falar aqui da primeira característica, que é a intimidade com Deus. Davi, nós sabemos que ele era pastor de ovelhas, e ele cuidava bem das suas ovelhas, pois era um jovem obediente ao seu pai. Mas Davi, ele tinha essa intimidade com Deus. Lá no deserto, apacentando as ovelhas de seu pai, Davi aprendeu a ter intimidade com Deus. Sabe onde Davi estava? Lá no deserto, Davi estava na olaria, aprendendo ali na oficina a como ser um vaso moldado para ser usado por Deus. E Davi, ele tinha qualidades boas que o vaso de barro ele tem. Vaso, para ser precioso, não precisa se apresentar, não precisa dizer que não precisa dizer que tem qualidade. Não, Deus apresenta ele. Deus diz que ele tem qualidade, sabe por quê? Porque este vaso já tem passado pela oficina, pelo campo e pela fornalha. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Era isso que Deus estava falando para Israel. Deus queria moldar Israel. E lá na olaria, Deus ele faz aqui uma parábola, uma comparação. Lá na olaria, tem as rodas. E o oleiro, ele trabalhava bem com a arte, com aquilo que ele fazia. E na roda ele trabalhava com os pés e trabalhava com as mãos. E ali nas rodas tem um prato que gira e em cima coloca o barro. E ali o barro, ele vai girando no prato. E o oleiro, para aperfeiçoar, para fazer, ele trabalha com as suas mãos. Aleluia. E esse oleiro aqui é Deus. E essa olaria aqui, a gente pode chamar como a casa de Deus. Se nós estamos na casa de Deus, estamos na mão do oleiro, com certeza nós vamos sair pronto para ser usado para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus, agora para ser usado é o preço. É mesmo. E nem todo crente quer pagar preço para ser usado. Davi estava lá apacentando as ovelhas no deserto e era o menor da casa de seu pai, da casa de Jessé. Mas Davi não era o menor, porque ele era o menor assim, na quantidade de filhos, seu caçula. Davi era o menor porque tinha qualidades boas que agradava a Deus também. Se a gente for olhar, as qualidades de Davi eram tremendas. Davi ele deixou para mostrar na hora certa como é que se faz para vencer um gigante. Davi ele tem intimidade com Deus no deserto e Deus estava moldando o vaso, estava trabalhando com o vaso. Irmão, observe o texto de Jeremias, que quando o vaso caía e quebrava, Deus não jogava fora, não. Deus tornava a fazer um vaso novo. E o oleiro, ele tinha o cuidado de
não deixar nenhuma falha no vai. E Deus fez isso com Davi. Colocou Davi lá na oficina. Davi saiu da oficina, foi para o campo. Do campo foi para a fornalha. E na fornalha, Davi saiu pronto para ser usado por Deus. E na hora de Deus apresentar Davi, apresentou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que hora foi essa? Você está lembrado que Davi lá no campo matou o urso, matou o leão, e na hora de revelar isso, Davi chegou lá a Saul, porque o filisteu, o gigante Golias, estava afrontando o povo de Deus. E Davi ali ficou sabendo, foi a guerra, e disse: quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? E Davi era o menor da casa do seu pai. Aleluia. Tinham outros irmãos, fortes, bonitos, de boa aparência. Irmão, Deus não quer vaso para se apresentar. Deus quer vaso para usar. Deus não quer vaso para se destacar, para brilhar. Não, Deus quer vaso que ande em sua presença, que faça a sua vontade, e seja de acordo com a palavra de Deus. Deus quer vaso para ser usado na mão dele. Aleluia. E foi assim que Deus ele fez com Davi. A primeira característica que eu citei aqui foi intimidade, irmão. O vaso para ser moldado, aleluia, o vaso para ser usado, ele tem que ter intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus ouve a voz de Deus. Porque quem tem intimidade com Deus não bate cabeça, não vai para onde quer, não faz o que quer. Ele pede, ela pede a direção a Deus para fazer a coisa certa. Irmão, e Davi era a única pessoa da sua família que seus irmãos não davam crédito a Davi, para Davi derrotar aquele gigante. O gigante já tinha experiência em batalha, já sabia usar a espada, a lança, o escudo, a sua armadura. Nem a armadura de Saul deu para Davi. Irmão, crente que tem intimidade com Deus não precisa, irmão, usar a armadura de outro. Não, ele usa a sua, e com aquilo que ele tem nas mãos, Deus usa ele poderosamente para o seu nome ser glorificado. Deus vai usar o que você tem em suas mãos. O que você tem em suas mãos. Deus usar aquilo que você tem em suas mãos. Coloque a confiança nele e deixe com Deus, porque Deus vai fazer. Aleluia. E foi assim que Deus fez com Davi. Mas Davi precisava ser moldado, precisava ser feito. E para ser feito, para ser moldado, para passar pela oficina, pelo campo e pela fornalha, Deus colocou Davi lá no deserto. Aleluia, Jesus. Nem todo crente quer passar pelo deserto. Nem todo crente quer ter uma experiência própria com Deus. Quer bênção, mas não quer pagar preço, não quer ter intimidade, não quer ter aproximação de Deus. O crente que anda na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, não tem medo de gigante, não tem medo de lança, não tem medo de espada. Ele está na direção de Deus, ele não tem medo. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou em suas mãos é aquilo que Deus vai usar para dar vitória. Aleluia. E foi assim que Deus fez com Davi. Davi era um vaso de barro. O vaso para ser vaso, ele tem que ser de barro. Como assim? Porque dentro é que está as
que agrada a Deus. Bíblico é que dá um tesouro. Aquilo que Deus agrada. Davi, ele era um vaso de barro, mas ele foi moldado por Deus. Deus foi quem moldou a vida de Davi, e nesta manhã, Deus ele está fazendo isso aqui com vasos de barro, que está aqui nesta manhã, nesta consagração. Ele está trabalhando com as mãos, ele está modelando, ele está trabalhando, vai tirar o defeito, para o vaso ser usado para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Louvado, na hora de Davi usar, aleluia, os seus instrumentos, uma funda, aleluia, e um alforje. O alforje e a funda foram os dois instrumentos que Davi carregava, ou carregou, ou usou para derrotar o gigante. Mas antes de Davi derrotar o gigante, matou o urso e o leão. Sabe o que é isso? É experiência com Deus. Antes ele teve experiência lá no deserto, quando veio o urso querendo, aleluia, tragar a ovelha, ele foi lá, matou o urso. Quando veio o leão que queria destruir a ovelha, ele foi lá, pegou o leão pela barba e o matou. E na hora de ele falar isso a Saul, ele contou e disse: eu matei o urso, matei o leão, e da mesma forma eu vou fazer com esse injustiça. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de derrotar o gigante, nós temos que matar o urso e o leão. Amém? Urso fala da carne. Irmão, eu já ouvi aqui falar nesta manhã que para vir para a consagração não é fácil. Todo mundo não quer se acordar cedo para vir para uma consagração. Sabe por quê? Porque a carne diz assim: dorme mais, descansa mais, vamos dormir mais. Aí a carne diz: hoje eu não vou não. Aí quando chega o outro sábado, ela diz: eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, eu não vou hoje não. Aí do sábado passa para o outro, do outro passa para o outro. Você já observou que tem crentes que vêm na igreja só no domingo? Isso é a carne. A carne ela pede repouso, a carne pede descanso. Irmão, se a gente não romper essas dificuldades, a gente não vai chegar lá não. Nós temos que vencer a carne. A carne, ela só pensa as coisas da carne. A carne quer repouso, quer descanso. Irmão, quando Samuel chegou à casa de Jessé, Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas, não estava em casa dormindo. Aleluia. Aleluia! Davi estava lá no campo, falando com Deus, cuidando das ovelhas. Irmão, como é lindo quando o crente, ele rompe, aleluia, a carne que quer descanso, quer repouso, quer ouvir alguma coisa que não deve, quer estar onde não deve. Então é isso e outras coisas mais. Então Davi venceu a carne. Aleluia. Venceu também o leão, que fala sobre a soberba. Irmão, vocês já viram que tem em nosso meio crente soberbo? Meu Deus, nariz empinado, muito mal está na paz do Senhor. Pensa que é, pensa que pode, pensa que faz, e acontece. Não é assim não. Deus, ele quer usar o menor. Aleluia. Deus quer usar a irmã do vestidinho distinto, aquela
aquela que com sapato ou sem sapato, dá glória a Deus. Com sapato ou sem sapato, aleluia. E com sapato ou sem sapato, glória a Deus. É dessas, é desses que Deus quer usar. Aleluia.